Recreio na Fera é muito importante, essa é a 47ª edição que a gente faz. Nós vamos ter 133 polos na cidade de São Paulo com essas atividades. Dentre as 133, 60 céus, nós temos 62 céus, só tem 2 céus que não vai ter, que é o Sapopembe e o Meninos, porque nós estamos em reformas lá. Mas o que engloba essas atividades no Recreio nas Férias? Aberto para todas as crianças de 0 a 4 anos que tiveram que fazer as suas inscrições até novembro, porque como é criancinha, depende da refeição, lá são 5 refeições. E as crianças acima de 4 anos, livre para vir participar, para poder curtir todas as atividades, inclusive de quem não é da rede municipal de educação. Pode ser aluno da rede estadual também. E essas atividades, brincadeiras, pula-pula, jogo de xadrez, jogo de pimbolim, enfim, várias atividades culturais, esportivas e os passeios. A gente vai ter vários passeios para os equipamentos de cultura, teatros, os nossos equipamentos esportivos, os parques. Então, até o dia 23, toda a molecada aí da nossa cidade que queira participar do nosso Recreio nas Férias está aqui à disposição. Como eu disse, as crianças de 0 a 4 terão suas 5 refeições e aqui as demais crianças 3 refeições, café da manhã, almoço e o café da tarde. Nós contratamos 3.300 agentes para nos ajudar a monitorar, a coordenar todo esse trabalho que a gente vai fazer aqui no nosso Recreio nas Férias. O sucesso que a gente vê pela alegria da criançada aí. Está gostando? E é isso aí. Então a gente fica muito feliz de mais um Recreio nas Férias aqui na cidade. Perfeito. Como que foi feita a curadoria e a escolha das atividades para essas crianças, no sentido pedagógico, a escolha dos passeios? É o que eles gostam, né? A gente pegou todas as atividades que eles gostam. Eu fui ali agora na sala de xadrez. Tem, se não me engano, 6 ou 8 mesas, todas lotadas e um grupo enorme de crianças para poder fazer. Fui ali no pimbolim, ganhei de 10 a 5 do meu adversário lá do pimbolim, as atividades de pula-pula, ou seja, tudo aquilo que a criançada gosta, que a criançada se diverte. Agora é o período que não é para estudar, é o período que é para se divertir, né, e para poder fazer com que essa interação com a comunidade também possa ser algo positivo na vida deles. Então, nossa equipe da educação fez todo esse trabalho, a gente fez as contratações, né, toda essa curadoria, inclusive das atividades e dos passeios. Carol. Oi, Carol. Eu queria falar de uma situação que eu presenciei, até para entender o que vocês podem falar. Eu cheguei aqui às 17, então estava chegando o pessoal da turma dos menorzinhos. Tinha muita mãe procurando o nome da criança ali nas tabelas e tal, e algumas pessoas não encontraram. Ficaram meio angustiadas, porque precisavam deixar para poder ir trabalhar. E aí eu queria entender assim, acho que acontece um pouco desse desencontro. O que essas famílias disseram? Que passaram as informações que as creches estão conveniadas, porque elas entendem que não chegou até aqui. Será que foi algo pontual? Será que isso está uma boa conversa com as creches credenciadas? Pode acontecer nos próximos dias? Carol, para as crianças, como eu falei, a gente fez a inscrição, né, que se encerrou em novembro. Que aí, criancinha, você tem que ter um cuidado redobrado, né, até pelo próprio idade. Pode ser que a pessoa não fez a inscrição no local certo, pode ser, eu não sei, seria difícil falar em tese. Mas, independente disso, a gente vai estar acolhendo, né? A gente, com certeza, as pessoas que vieram aqui, se o nome não estava ali, a equipe providenciou de fazer o acolhimento. Como eu disse aqui, nós fizemos a contratação de 3.300 profissionais. Além dos profissionais da educação, mais 3.300 pessoas para poder ajudar nesse cuidado, nessa atividade que cuidar de criança é uma responsabilidade enorme, né? Se a mamãe deixa aqui, passa a ser responsabilidade nossa o cuidar. Então, pode ser alguma situação que a gente tenha tido aí de falta de informação, de inscrição em local errado, de não ter feito inscrição, mas a equipe preparada aí para poder atender e ajustar e fazer o acolhimento. A gente tem condições de atender a todos que vierem, né, tanto crianças que, é importante dizer, as crianças de creche aí é só da nossa rede, né? Mas as crianças acima de 4 anos, da rede municipal, da rede estadual, pode vir aqui que vai ter muita brincadeira, alimentação e atividades. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Bom, Fernando. Prefeito, pensando na segurança alimentar das crianças e das famílias, eu vi que a prefeitura também distribui cestas, né, para algumas famílias. Queria saber como funciona o critério para distribuição e quantas são distribuídas também. Olha, no ano passado, no nosso Recreio das Férias de 2025, nós distribuímos 1.700.000 refeições. 1.700.000 refeições no Recreio das Férias 2025. Esse aqui está começando agora, vai até o dia 23. Uma coisa pode ser, não vai faltar alimentação, né? Se a gente tiver uma adesão maior,
não vai ficar ninguém sem ser atendido. Então, o que está previsto aqui para as crianças de 0 a 4, 5 refeições, que são as crianças de creche, e as demais crianças da nossa rede ou não, 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o café da tarde. Tomou café da manhã? Então tá bom. Aqui, Bruna. Prefeito, o senhor está indo agora para o segundo ano do segundo mandato. Queria saber um pouquinho sobre prioridades para 2026. Orçamento quase 10% maior. 3 secretarias em destaque: saúde, educação e segurança pública. Tem um destaque em cada uma? Qual que é a prioridade para 2026? As demandas da cidade são gigantescas, né? Por exemplo, a gente está aqui no Céu São Rafael, em São Mateus, e do lado aqui da Avenida Sapopemba tem o bairro Vila Bela. Para dar um exemplo concreto de onde a gente está. 40 anos existe esse bairro, não tinha nenhuma rua asfaltada, eu asfaltei 2, Peramirim e a Pedro de Medeiros. Vamos fazer agora, iniciar esse mês ainda mais 11, reurbanizar. Os desafios são gigantescos. O que a gente precisa fazer e é o que eu vou continuar fazendo? É dar prioridade nas regiões mais vulneráveis, né? Regiões como essa, por exemplo, da Vila Bela, até o nome, né? Vila Bela, que não tinha nada de bela, mas a não ser os seus moradores, que vai ficar assim, um brinco, vai ficar maravilhosa, mais do que bela. Então os desafios são enormes, acho que é continuar fazendo aquilo que eu vinha fazendo, prioridade com a periferia, e está muito alinhado naquilo que a população deseja. Por que do Smart Sampa? Por que eu abri um concurso para mais 500 policiais municipais? Por que eu já coloquei 2.000? Por que eu tenho 2.400 policiais militares a mais por dia na Operação Delegada? Porque a população pede, é a principal preocupação da população. Então está muito antenado do que a população quer, né? E está muito antenado nas regiões que mais precisam. E é lógico, né, a gente poder ter essa evolução. Acho que o maior desafio que a gente vai ter agora para esse ano, que a gente precisa melhorar, é o nosso IDEB. Né? Isso aí o meu pessoal da educação, eu tenho plena confiança, a gente avançou muito. Uma cidade de 12 milhões de habitantes sem creche para todas as crianças. A gente tem, agora a gente começou a partir de ontem, fornecer o crédito no cartão para as mamães comprarem o seu uniforme e material escolar em mais de 1.000 pontos da cidade. A gente avançou muito, então a gente vai ampliar agora o período integral, né, e vamos melhorar o nosso IDEB. No demais, eu acho que esses projetos, que nem por exemplo o Paraisópolis, né? Vamos por 1.640 bilhões para reurbanizar Paraisópolis, que é uma das regiões da cidade que tem maior densidade de calor, que é uma das regiões da cidade que tem um dos piores índices de desenvolvimento humano. E fazer com que a cidade possa ser dada oportunidade, sem dúvida nenhuma, com responsabilidade fiscal. Né? Bem diferente do que está fazendo o governo federal, arrebentando com as empresas, com déficit primário. Nós vamos continuar fazendo uma gestão com responsabilidade fiscal, batendo recorde de investimento, atraindo empresas para cá e mostrando para as pessoas que a administração precisa ser feita com muita transparência, seriedade e combate à corrupção. Na parte do Smart Sampa, o senhor no ano passado, em novembro, quando instalou a prefeitura o Smart Sampa no aeroporto de Congonhas, prometeu câmeras também no Capão Redondo, que é uma região que tem bastante índice ali de assaltos. Agora o senhor cita a periferia. Expectativa para 26 é colocar a Smart Sampa na periferia, ampliar um pouco, descentralizar? Com certeza. A gente já tem isso descentralizados. E, obviamente, é um projeto que fez agora, um ano, né, muito novinho. A gente fala de Smart Sampa como se fosse algo de muito tempo pelo sucesso que ele tem. Mas é um bebezinho, né, 1 ano e 1 mês, que a gente está com ele na sua totalidade de funcionamento. E a gente vai dobrar o número de câmeras. Né? A gente tinha 20, vamos para 40 mil, agora a gente vai para 80 mil. Eu quero chegar até o final do meu mandato com 200 mil câmeras, que tem ajudado demais em várias ações. Né? A gente teve, por exemplo, uma reunião super importante antes de ontem com o governador em exercício, Felício Ramute, com o secretário de Segurança, com o delegado-geral da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, nosso secretário de Segurança, nosso comando da Polícia Municipal, para a gente poder traçar quais são os pontos finais com relação ao grande centro tecnológico de segurança que vai ser o Smart Sampa nos Correios. Então, esse alinhamento do governo do estado e prefeitura vai ajudar muito. Nós vamos dobrar o investimento de 20 milhões para 40 milhões no Smart Sampa, né, além de manter 1 milhão por dia de recursos da prefeitura para a polícia militar. Todo dia a prefeitura investe 1 milhão, do teu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro dos contribuintes, para a gente poder ter 2.400 policiais a mais no dia a dia na segurança. Deu segurança, você vai conseguir resolver uma série de questões. Né? Uma questão que a gente também falou bastante é a questão da violência contra a mulher.
melhorar essa questão dos agressores que não são notificados quando eles estão com determinação judicial para não se aproximar da vítima com medida protetiva. A gente usar o Smart Sampa para monitorar isso. São pouquíssimos agressores desses que têm a tornozeleira. A gente tem hoje só no Smart Sampa 6.000 mulheres com app para poder socorrê-la numa situação do agressor chegar próximo, né? Essas 6.000 mulheres, elas acionam o app se o agressor chegar perto. Em 7 minutos, uma viatura da GCM está lá para socorrê-la. Mas a gente quer elevar essa tecnologia e a Prefeitura se disponibiliza a colocar as tornozeleiras à disposição da justiça para que todos os agressores de mulheres com medidas protetivas possam ter a tornozeleira e de que a gente possa colocar no Smart Sampa um sistema de que se ele aproximar da mulher, a gente já vai receber o alerta, independente dela acionar ou não. Então a gente tem um desafio enorme, tem visto o aumento, infelizmente, das ações de agressão contra as mulheres, o aumento do feminicídio. Né? Você vê esse caso que aconteceu no centro no final de semana passado, ela tinha medida protetiva, né? Ele foi lá e fez aquela ação de barbárie. Então acho que a gente precisa continuar investindo porque é uma necessidade em várias questões, mas acho que tem um destaque muito especial para a questão da violência contra a mulher, que a gente precisa usar tecnologia para poder reduzir e punir esses agressores. Perfeito, eu queria perguntar primeiro sobre na área da educação. No ano passado, a Secretaria Municipal divulgou que 3 escolas seriam concedidas à iniciativa privada, um projeto piloto na gestão dessas escolas. Quando isso já começou de fato, vocês pretendem aumentar esse número? Como que está esse ponto? Eu queria esclarecer isso. Isso ainda a gente não começou, a SP Parcerias está fazendo a modelagem. Eu queria que o Padula pudesse me ajudar aqui a responder, porque já era para a gente ter, puxar a orelha dele aqui ao vivo e a cores, já era para ter pelo menos umas 20 escolas nesse modelo, né? Mas ele vai poder explicar por que demorou e a gente não conseguiu avançar como a gente deveria avançar e a gente vai fazer isso em 2026. Não, exatamente, como se trata de uma parceria, a gente faz uma contratação da SP Parcerias para poder fazer esta modelagem. Identificamos escolas que estão na fase final de construção para que a gente possa lançar o edital de consulta pública ainda no mês de janeiro, para depois poder fazer uma notícia boa em janeiro de 2026, né? Você tem lá de complementar de Paraisópolis, então só para encerrar. Em relação ao projeto de Paraisópolis, prefeito, é 1,7 bilhão de investimento que veio do projeto Operação Urbana da Faria Lima. Então eu quero saber em que ponto que está isso, qual que é o próximo passo? Consulta pública, conversar com a sociedade, em que ponto que isso está? Nós fizemos os desenhos, ontem a gente fez uma reunião de alinhamento de gestão para poder colocar essa proposta em consulta pública, que até sexta-feira a gente publica a consulta pública. Ela vai ficar 10 dias em consulta pública para ter contribuição da sociedade. Ontem, por exemplo, a gente ajustou, só para você ter ideia, só em Paraisópolis nós temos 18 creches, só em Paraisópolis. Das 18 creches, eu tenho 15 com prédio alugado e 3 que é prédio próprio. Qual foi, por exemplo, o alinhamento que a gente fez ontem? Eu não quero prédio alugado naquela região quando a gente vai fazer toda uma reurbanização. Então o Padula já está providenciando com o Samuel, toda a equipe, para poder apresentar junto com a Fátima, que é a nossa diretora lá da educação, para poder incluir no projeto quais são os prédios que a gente vai construir. Você pega, por exemplo, o CAPS, a gente tem um CAPS que está alugado, eu não quero o CAPS alugado. Então a gente vai incluir a construção de um CAPS lá dentro de Paraisópolis para poder transferir esse local alugado, que não é muito bom, para um prédio da prefeitura bom, para a gente deixar de pagar aluguel. Então esses ajustes a gente foi fazendo, né? Outras questões também que a gente deixou muito alinhado, que era a necessidade de ter mais um céu lá em Paraisópolis. Pode acontecer aqueles incêndios. Isso, para não acontecer os incêndios. Então a gente foi fazendo esses ajustes. É um projeto bastante grande. A gente vai ter ali a remoção de mais de 2.000 casas, porque as vielinhas terão que ser alargadas. Todas essas pessoas terão o atendimento habitacional, ninguém vai ficar desamparado, mas é necessário ampliar ruas para fazer as ruas de eixo, fazer extensão da Avenida Hebe Camargo e fazer o alargamento das vielas. Tem vielinhas lá de 60 centímetros, né, que mal passa uma pessoa, então a gente vai deixar tudo acessível. Essas vielas vão passar a ter 2 metros ou até 5 metros.
3 metros, né, para que possa passar um cadeirante, para que possa ter acessibilidade, para que as casas possam ter refrigeração e luminosidade. Enfim, vai ser um case assim que não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter muito orgulho. O mais difícil era arrumar o dinheiro. A gente arrumou o dinheiro, agora... E quando a população de lá vai começar a perceber essas melhorias, essas reformas, quando de fato isso começa? A gente, terminando a audiência pública, hoje, nesse momento agora, nesse horário agora, o secretário de Abastecimento está conversando com o Gilson, que é o presidente do G10 Favelas lá de Paraisópolis, né? Para ajustar a questão da armazém solidária. Então a gente ajustou, porque a gente precisa fazer algo que a sociedade queira e que seja importante, né? A gente colocando em consulta pública 10 dias para a população, depois tem mais 5 dias para a administração ver essas contribuições e fechar o documento. Fechou o documento, a gente solta a licitação. Em fevereiro eu estou soltando a licitação. Se eu não tiver nenhum problema, você sabe como é que funciona, né? É um monte de gente puxando para trás. Se não tiver nenhum problema de conseguir andar para frente, a gente vai começar aí até o meio do ano com as obras lá, são obras muito importantes. Destacando que uma parte eu já estou fazendo. Ali no córrego do Antonico, nós já tiramos 800 famílias, né? E a gente está em processo para tirar as outras 700 famílias, são 1.500 famílias. Então é um conjunto de obras bastante grande que a gente tem lá. Nós soltamos já um edital de chamamento para aquisição, foi publicado semana passada, para a gente fazer a aquisição de moradias, está publicado o edital pela Secretaria de Habitação. Então a gente está bem alinhado, arrumou o dinheiro, tem vontade política de fazer, agora é o trabalho de convencimento da população, porque obviamente quem está morando num lugar às vezes não quer sair, mas tem que mostrar para eles que a gente precisa cuidar do coletivo e que vai ser melhor para ele morar numa situação de mais dignidade. Gente, valeu. Só? Acabou? É isso. Não. Mas eu tenho mais uma perguntinha. Ela tem crédito. Em relação à Câmara Municipal, o senhor está estudando alguma medida, algum projeto para ser enviado logo que voltar do recesso? Qual que é a prioridade com a Câmara? O senhor já tem isso em mente? A gente... acho que não tem, assim, de algum projeto para enviar agora, nos primeiros dias, a gente não tem, no momento não. Beleza, então. Obrigada. Obrigado, gente.